Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, domingo 1º de junho de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título A Ira do Cordeiro. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículos 12 até 17. E o que a gente pode verificar aqui e dar o entendimento para as pessoas, quando fala aqui a ira do Cordeiro, está falando assim de uma forma simbólica, onde o cordeiro ele era utilizado para fazer sacrifícios no templo, né, para mostrar e apontar que Jesus viria. Então Jesus é o cordeiro, e assim essa simbologia de o cordeiro quer dizer Jesus, porque quando o apóstolo João, aqui no capítulo 6 de Apocalipse, que ele vê um cordeiro, né, com um livro na mão para abrir o sexto selo, não está falando com o animal João viu. João viu realmente a Jesus, né, ou seja, o cordeiro. Porque lembrando, né, que João, o apóstolo João, ele estava exilado numa ilha chamada de Patmos, na Grécia, justamente por causa do evangelho. Estava preso ali pelos romanos e ele não podia colocar explicitamente o nome de Jesus. Ele colocou o Cordeiro. E assim os romanos, soldados, que muitos deles até levavam essas cartas para os parentes de João, para os outros discípulos, né? Eles achavam que era uma loucura. E na realidade, João estava dando uma mensagem para o tempo do fim grandiosa, não só para o tempo que eles estavam, mas para o tempo do fim, onde esses selos foram cumpridos períodos e eventos, né, muito claro. E assim o cordeiro, né, o animal, era um filhote de ovelha, ele era inofensivo, manso, que foi simbolizado justamente por Cristo, onde ele, Jesus, fez seu sacrifício na cruz do Calvário, morrendo realmente por nós pecadores, pagando realmente um preço altíssimo pela nossa vida, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar na eternidade junto realmente com Deus. E o profeta Isaías, veja como são realmente essas escrituras. E o profeta Isaías, que está lá no Antigo Testamento, que está lá em Isaías 53, versículos 7 até 10, ele diz lá: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Veja aqui, né? João, ele está, no caso Isaías, que ele estava falando, antes da primeira vinda de Jesus, ele está dizendo aqui que o cordeiro, ou seja, Jesus realmente morreria na cruz, uma profecia que se cumpriu posteriormente. Ou seja, Jesus estaria pela primeira vez como o Salvador do mundo. E aqui ele próprio, Isaías, também aponta que ele viria pela segunda vez o mesmo cordeiro que João fala aqui em Apocalipse 6, né? Jesus viria como o Rei dos Reis, um juiz, e ele virá para julgar os ímpios, né? Aquelas pessoas que não aceitaram a ele como Salvador e Senhor, aqueles que o rejeitaram. E essas pessoas que rejeitaram a Jesus, que fala aqui nessa lição de Apocalipse 6, versículo 12 até 17, essas pessoas, elas iriam ser julgadas
porque elas realmente tinham conhecimento de Cristo, sabiam perfeitamente que era Cristo, mas resolveram e optaram por estar do outro lado. E Jesus, nessa segunda vinda, ele vai aparecer no céu, nas nuvens dos céus, e ele voltará pela essa segunda vinda, que ele deu os sinais para isso, para fazer um juízo, sendo que esses ímpios, eles perguntarão o que está acontecendo. Quando realmente Jesus adentrar as nuvens dos céus com estrondo, relâmpagos, né, eles sabem realmente, mas eles fazem a pergunta: o que está acontecendo? Jamais eles vão fazer essa pergunta, né? Porque os ímpios, eles têm pleno conhecimento sobre Jesus, sabem que toda a história do mundo foi se cumprida, e isso foi opção deles, né? E o que nós aprendemos aqui em Mateus capítulo 24, versículo 36 a 44, que assim como ocorreu com aquelas pessoas na época do dilúvio, né, quando Noé pregou por 140 anos a verdade, as boas novas para levarem ao arrependimento, essas pessoas rejeitaram a salvação, não quiseram. E isso também ocorrerá na segunda vinda de Jesus, e será como na época de Noé, e onde a maioria foi pego assim de surpresa, comprando, vendendo e se casando, desfrutando de prazeres do mundo, como ocorrerá também na época de Noé aconteceu isto, e ocorrerá também pouco antes da volta de Jesus. Essas pessoas, talvez elas estejam despreparadas espiritualmente para a verdade, mas elas serão tomadas de surpresa não por falta de avisos, né? Porque elas receberam instruções sobre isso e têm se pregado no mundo realmente sobre a volta de Jesus, dando os sinais da natureza, na política, em todas as formas, e as pessoas estão rejeitando. Acontecendo as mesmas coisas que aconteceu lá na época de Noé, porque todas as pessoas estão cientes de que Jesus voltará, e está aproximando esse grande dia, onde realmente Jesus virá como juiz para julgar realmente essas pessoas. E hoje as pessoas fazem escárnios de Jesus, chacotas, e essas pessoas terão que assumir as suas posições. E quando se fala teologicamente sobre a ira do Cordeiro, representa a justiça de Cristo para aqueles que tiveram oportunidade e o rejeitaram. E ocorrerá um pouquinho antes da volta de Jesus, ocorrerá na volta de Jesus, e é um contraste da graça e da benevolência de Cristo quando ele morreu na cruz por todos. Enquanto a graça que foi dada a todos na cruz do Calvário, onde Jesus tirou a humanidade do pecado e da morte eterna, a ira é a resposta à rebelião daquelas pessoas que rejeitaram o Salvador, foram contra o Salvador e continuam fazendo chacotas hoje, nos dias de hoje. Mas elas sabem, têm certeza de que Jesus voltará. E assim essa dualidade, ela é crucial para a fé de todas as pessoas cristãs, pois enfatiza que a salvação ela é um presente de Deus, onde Ele, Deus, por amor, Ele dá livre-arbítrio para as pessoas decidirem aceitar ou não, e que aqueles que rejeitam terão consequências eternas para a perdição, e eles estarão diante do juízo final na segunda vinda de Jesus. E a ira do Cordeiro é uma exortação a todos sobre a gravidade do pecado e a necessidade do arrependimento das pessoas, para que elas aceitem a Jesus como o Salvador e Senhor de suas vidas. E não existe outra forma de você alcançar o reino dos céus senão através de Jesus. A ira do Cordeiro ela é mencionada nas Escrituras em várias passagens.
Sendo uma das mais importantes e notáveis, está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículos 16 e 17, onde se fala sobre o juízo de Deus que ele aplicará sobre os rebeldes e a necessidade de todos terem entendimento de que não se tem como se esconder desse dia daqueles que está sentado no trono do celestial, o Cordeiro de Deus, que ele virá realmente para julgar todas as pessoas. E a referência desse texto ela é de fundamental interesse, porque nós não podemos brincar com a salvação. O tempo está se passando, está chegando o grande dia, nós temos que se preparar para esse momento e entender a seriedade do juízo final que se aproxima de nós com sinais muito claros, né? O juízo já está às portas. A segunda vinda de Jesus está chegando e a importância de nós estar preparados para esse grande evento. E o apóstolo João, que ele estava ali exilado na ilha de Patmos, lá na Grécia, ele tem uma visão que diz lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 1, vi quando o Cordeiro abriu os 7 selos, ou seja, o Cordeiro de Deus, Jesus, com o livro na mão, abre os selos um por um, e cada um deles corresponde a um período profético das 7 igrejas, onde muitas das coisas já aconteceram. E é um conflito apresentado, né, entre o bem Deus e o mal Satanás, descrito por João de uma forma assim diferente, né? Onde possui símbolos para cobrir um período histórico no mundo. E o primeiro selo aberto apresenta a figura de um cavaleiro com um arco montado em um cavalo branco, que representa assim, pureza esse cavalo branco. E o cavaleiro recebeu uma coroa e ele foi vitorioso, que diz lá em Apocalipse 6:2. Aqui fala-se da igreja de Éfeso, né, de um período apostólico que foi vitorioso com um grande avanço evangelístico, né, para que as pessoas conhecessem a Jesus. Já na sequência, Cristo abre o segundo selo, e era um cavaleiro com um cavalo vermelho que tiraria a paz da terra e que receberia uma grande espada, que fala lá em Apocalipse 6:4. Esse período marcou as terríveis perseguições contra os cristãos no templo da igreja de Esmirna, liderados por imperadores romanos da época. Na abertura do terceiro selo, João vê um ser vivente que deu uma voz de ordem, e surgiu um cavaleiro com uma balança na mão, montado em seu cavalo preto. Representava a igreja de Pérgamo, que estava trocando o verdadeiro trigo, ou seja, a palavra de Deus, pelo falso trigo ou joio, ou seja, pela mentira, ou realmente mudanças de verdade. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, que está lá em Apocalipse 6:7, o quarto vivente falou e apareceu a figura de um cavalo amarelo, com seu cavaleiro chamado de morte, que está lá em Apocalipse 6:8. Era o período da igreja de Tiatira que marcou a história desse mundo, com um grande massacre que foi o período da Idade Média, onde o Papa, unido com o poder político, provocou morte de muitas pessoas consagradas e passou a perseguir aquelas pessoas que aceitavam a Jesus como Salvador e Senhor e obedeciam os mandamentos. E muitos foram mortos à espada, pela fome, pela raiva, né? Com grandes mortandades, assim, por meio de feras também, que devoravam aqueles cristãos, né, que fala lá em Apocalipse 6:8. Já no quinto selo, aberto pelo Cordeiro, nós vemos no livro, assim, mas ali já não se encontra mais cavalos. Ali, quando o Cordeiro abre o quinto selo, e também não existe cavaleiros, não aparece e não menciona aqui.
mas sim João vê almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que eles sustentavam e se firmavam na fé, que está lá em Apocalipse 6:8. E quando fala almas, são pessoas, né? São ser vivente, ou seja, alma vivente, né? Que diz lá em Gênesis capítulo 1. O sexto selo, ele é aberto, então nós vemos os mesmos sinais referentes ao período da igreja de Filadélfia. Sinais que se cumpriram de modo assim, bastante preciso, como fala o livro de Apocalipse, como por exemplo, sobreveio grande terremoto, que diz lá em Apocalipse 6:12, isso ocorreu em Portugal, na cidade de Lisboa, em 1º de novembro de 1755, que houve um dos maiores terremotos com grande mortandade de pessoas. E foi aqui profetizado por Deus. E também o sol se tornou-se negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, que diz lá em Apocalipse 6:12, ocorreu na cidade de Nova Inglaterra. Isto é lá nos Estados Unidos, a cidade que se diz Nova Inglaterra, o nome da cidade, que aconteceu nos Estados Unidos em 19 de maio de 1780, quando protestantes, né, se instalaram naquela cidade. E o sexto selo marcou o prelúdio do tempo do fim, uma amostra do que ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo, que culminará com a volta de Jesus, quando enfim será aberto o sétimo e último selo e chegará o grande dia da ira de Deus. E Apocalipse 6:17 diz: e quem é que pode suster-se? E quem é que pode suster-se? Ou seja, quem pode segurar esse poder? Está lá em Apocalipse 6:17. E assim, os perdidos, né, conhecem toda essa história, porque essa é mencionada em todas as igrejas, é mencionada em todos os vídeos, é falada em todos os tempos e as pessoas não aceitam. E quando ocorrer a ira do Cordeiro, eles jamais perguntarão, mas o que é isto? Ou talvez, quem está por trás disso? Porque todos sabem. Eles são perdidos porque eles estão cientes disso, porque eles optaram por estar contra Jesus do outro lado. Eles rejeitaram o Filho de Deus por livre-arbítrio. E até os perdidos identificam a Jesus como o Cordeiro. Eles sabem, conhecendo a história do mundo, que ele, Jesus, é o Criador e mantenedor do universo. E quando eles veem as coisas acontecerem, né, eles mencionam, chegou o grande dia deles, que está lá no Apocalipse, e reconhecerão que sua situação é sem futuro, sem esperança alguma. Quem poderá subsistir? Está lá em Apocalipse 6:17. São as próprias pessoas perdidas que vão fazer essas perguntas. E tudo será cumprido conforme profecias preditas lá no Antigo Testamento, onde os Salmos já apontavam para as situações que ocorrerão antes da volta de Jesus, o livro de Daniel, o livro de Isaías e todos os demais profetas, e também o livro de Apocalipse, que se completam realmente a história da humanidade. E antes do fim, o Evangelho será pregado a todas as nações, tribos e línguas, que está lá em Mateus capítulo 24:14, que já está acontecendo. E também fala aqui em Apocalipse as 3 mensagens angélicas que será proclamado o Evangelho para o mundo todo sem exceções. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado através do poder do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque uma pessoa que aceita a Jesus com sinceridade, ela passa a obedecer os estatutos, os mandamentos, e principalmente o 4º mandamento. Passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras. E a pessoa que faz isto, ela ganhará de Deus um presente que chama-se salvação. E com isto,
na grande volta de Jesus que se aproxima, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós. Numa grande festa, meus amigos, minhas amigas. E você terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.